Que lugar é esse? Como eu posso achá-lo? O que existe lá? Serão meus medos calados, minha culpa retirada, meu passado apagado. Acharei a liberdade, conseguirei ver o avivamento, encontrarei o amor. É lá que começa a transformação de uma nação. Que lugar é esse? Que exalta o humilhado, que tira o pecado, que transforma o cego em um grande visionário. Que lugar é esse? Que pode mudar o meu futuro e apagar o meu passado, que traz vida ao que está morto, ressuscitando até o sonho já abandonado. Nesse lugar é a minha alegria, lá está o meu prazer. Não troco ele por nada nessa vida. Agora sei o que é viver no lugar onde ele me vê, me transformou por completo. É o lugar onde todos os dias ele me espera. Esse é o lugar secreto. Aleluias, glória a Deus. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Aleluias, glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, capítulo 4, versículo 1, aleluias. Glória a Deus, aleluias. A palavra do Senhor diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, glória a Deus, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sede sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, de um servo de Deus, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Amados, nunca essa palavra fez tão sentido como nos dias atuais em que nós temos vivido. Nunca ela foi tão real. Uma palavra escrita há 2000 anos atrás, aproximadamente, dizendo que no futuro as pessoas não suportariam, as pessoas teriam comichões nos ouvidos, não suportando a palavra do Senhor pregada e ensinada, querendo voltar às fábulas. Querendo voltar às fábulas. Nós vivemos tempos em que é muito simples. Nós irmos à internet, irmos ao YouTube, irmos ao Instagram, irmos ao Facebook, procurar uma palavra pela qual eu desejo ouvir. Amém. Não é tão simples. Ah, Senhor, hoje eu sou triste, eu preciso de uma palavra que me alegre, que me anime, Senhor.
Eu preciso de uma palavra que venha colocar o meu ânimo lá em cima. Mas quem disse que é sobre você? Aleluia, Jesus. Quem disse que a vida foi instituída pelo Senhor? A sua vida foi instituída pelo Senhor por você e para você? Não. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Amém. Eu e você fomos feitos para Ele. Aleluia. E se nós refletirmos na palavra do Senhor, o Senhor Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir aos céus, quando Ele encontrou ali no final do livro de Mateus, em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, Ele disse para os apóstolos e discípulos, por favor, irmão, Mateus 28, Mateus 28, 16. O Senhor Jesus disse assim, e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-lhe Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que o Senhor Jesus disse para os discípulos, para os apóstolos? Que ensinasse tudo o que o Senhor Jesus havia ordenado. O que acontece é que nós não queremos ouvir o que o Senhor ordenou segundo a sua palavra. Eu quero ouvir uma palavra que aquiete, que calente, que traga o meu eu, que leve o meu eu a uma situação confortável, ao que eu estou vivendo, ao que eu estou passando. Se eu estou vivendo uma situação triste, eu preciso de algo que me alegre. Se eu estou vivendo numa situação de doença, eu preciso de algo que traga cura. Amém. A situação pela qual nós estamos vivendo, nós temos a necessidade de algo para que nos leve para cima. Nós temos a necessidade de algo que sempre nos torne e coloque numa posição de bem-estar. Mas nem sempre o Senhor quer te deixar numa posição de bem-estar, sabe por quê? Porque o Senhor deseja extrair o que há de melhor em você. Às vezes nós nos encontramos em situações pelas quais não são favoráveis, não são confortáveis. Mas quando estamos nessas situações, é que nós nos tornamos vulneráveis. É que nós nos tornamos presas fáceis para quem? Para o inimigo. Principalmente porque nós não fomos ensinados a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Aleluia. E quando o Senhor Jesus disse para os discípulos e para os apóstolos: ide por todo mundo, pregar o evangelho a todo aquele que crer e for batizado será salvo, ensinando-lhes a guardar os meus ensinamentos. Mas se eu não guardo os ensinamentos do Senhor, mas eu vou um pouquinho mais longe, mas se eu não sei, se eu não conheço os ensinamentos do Senhor, como que eu vou guardá-los? Como que eu vou passar pelas demais situações, diversas situações das quais o Senhor permite que eu passe? Às vezes você passa por uma situação de doença, mas aí você pensa: mas se o Senhor não é comigo, por que eu estou doente? Mas se o Senhor não é comigo, por que eu estou passando necessidade? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando tribulação? Mas quem disse que eu e você estamos imunes a essas situações? Amém. Quem disse? Me prova na palavra quem disse que eu e você somos imunes a isso. E quando estamos nessa posição, fragilizados, aonde o Senhor nos leva a expor o nosso coração. Sabe por que o Senhor levou o povo para o deserto? Para verificar o conteúdo do seu coração quando eles saíram do Egito, para verificar o que havia no coração de cada um deles. Amém. E quando eu ouço o Senhor Jesus ensinando aos discípulos e aos apóstolos que Ele fossem por todo mundo ensinando a guardar o que Ele tinha ensinado, mas o que é de tão precioso que o Senhor havia ensinado para mim e para você, que Ele queria que chegasse até nos dias de hoje, tempos em que as fábulas iam querer tomar conta do Evangelho de Cristo. Qual é a preocupação do Senhor Jesus para os nossos dias de hoje?
Sabe qual é a preocupação do Senhor nos dias de hoje? É que eu e você guardemos a sua palavra no nosso coração. Amém. Amém. Mas como guardar a palavra dele se não somos discípulos? Se você analisar o Novo Testamento, todas as cartas do apóstolo Paulo, ele quer levar a igreja a um amadurecimento espiritual. Amém. Basta você conversar com alguém 5 minutos, ouvir as suas palavras, você já vê o conteúdo do coração dela, porque a boca fala o que o coração está cheio. Amém. Você não precisa mais que 5 minutos conversando com uma pessoa para saber se ela é um discípulo do Senhor ou não. Amém. Se ela guarda as palavras do Senhor, se ele ou ela conhecem a palavra do Senhor, pelo qual o Senhor Jesus disse que guardássemos e vivêssemos segundo essa palavra. E o apóstolo Paulo, quando ele quis ensinar a igreja a ser um discípulo de Cristo, ele nos ensinou que nós deveríamos ter de igual forma o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que não sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas de uma forma de servo. Aleluia. Amém, Senhor. Se eu sou discípulo de Cristo, eu sou servo dos meus irmãos. Aleluia. Se eu sou discípulo de Cristo, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. A palavra diz que os últimos serão os primeiros e que o maior deve ser o menor. Aquele que quer ser servido, aquele que sirva. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus veio inverter todos os valores do mundo. Durante 6 dias da sua semana, você é bombardeado por situações do mundo. 24 horas eu e você somos bombardeados pelo mundo. Mas quando toca de irmos à casa do Senhor para ouvir a palavra viva que o Senhor vai falar ao meu e ao seu coração, nós ficamos em casa com medo do frio, nós ficamos em casa com medo da neve. Amém. Um dia você vai ter a oportunidade de conversar com esse rapaz que mora aqui em cima, ele é do Irã. Lá eles choram para ler a palavra do Senhor. Na terra dele eles choram para poder ler a palavra do Senhor. Lá na terra dele eles não podem viver segundo a palavra do Senhor. Eles têm que sair daquela terra, porque senão eles são perseguidos. E eu e você temos o livre acesso todos os dias. E não queremos que vá essa. E o servo e uma serva de Deus vive nos dias de hoje. O maior desafio de uma igreja fora do Brasil, sabe qual é? É juntar 100, 150 pensamentos em um só. O maior desafio de uma igreja fora do Brasil é convergir em um só pensamento, em uma só visão. Sabe por quê? Cada um de vocês vem de uma região, cada um de nós viemos de uma região do Brasil. Cada um de nós viemos de uma determinada igreja. Mas a nossa visão tem que ser segundo a palavra do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer fazer no nosso meio neste tempo? O que o Senhor deseja da minha vida neste tempo é se submeter a Cristo neste tempo, todos os dias da nossa vida. Porque se nós não tivermos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nós viveremos os nossos propósitos, mas jamais os do Senhor. Você quer viver os seus propósitos ou os sonhos de Deus para a sua vida? Qual você deseja viver nos dias de hoje? Qual você deseja viver? E quando nós somos chamados a sermos discípulos de Cristo, e quando você conversa com um servo de Deus, e de repente ele ou ela começa a falar coisas que não condizem da palavra do Senhor, você diz, mas que evangelho é esse que essa pessoa vive? Amém. Que evangelho é esse que ele vive, que ela vive, que terra que ela passou, que não condiz com a palavra de Deus? O apóstolo Paulo em Filipenses, não precisa colocar não, mas Filipenses capítulo 2, ele disse que aquela igreja ele precisou falar como leitinho. Ele não pôde entregar alimento sólido porque eles não tinham maturidade espiritual para receber o que o Espírito
Espírito deveria derramar, que ele ansiava por derramar naquele lugar. Assim é no meio da igreja viva. De uma igreja viva nós estamos totalmente dependentes da vontade do Senhor. E Ele fala conforme você abre o seu coração, conforme nós abrimos o nosso coração. Mas se nós não queremos, se nós não anseiamos, se nós não temos a nossa vida transformada e rasgada diante do Senhor e transformada pelo poder da palavra do Senhor, como que Ele vai fazer? Como? Deus é tão cavalheiro, não existe ninguém mais cavalheiro que o Senhor, que Ele não nos força a nada. Ele bate na porta. Se você abrir, Ele entra e ceia contigo. Ele entra e faz morada na sua vida perpétua. Agora pergunte para o irmão que está do seu lado: você é discípulo de quem? Pergunte para ele: você é discípulo de quem? 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 Chamados a sermos discípulos de Cristo, se somos cristãos, aquele que é cristão é discípulo de Cristo, e aquele que é discípulo de Cristo deve viver segundo o Evangelho de Cristo. Amém. Amém. Deve viver segundo o Evangelho de Cristo. Não é como eu quero, não é como você quer. É conforme a palavra diz que nós devemos ser. Amém. Eu falo para vocês com toda a propriedade. Eu anseio pelo tempo em que o Senhor entregará palavras profundas aqui em nosso meio, aonde Ele derramará milagres, sinais e prodígios e palavras poderosas. Porém, se nós não estivermos preparados para ouvir essa palavra, Ele não vai entregar. É como a igreja de Filipenses. Paulo queria fazer, porém não fazia, porque o coração do povo só estava preparado para ouvir leitinho, para receber leitinho. Eu não sei de onde você veio, qual é o ministério que você fez parte, mas toda a igreja é chamada para ser uma igreja viva, uma igreja onde o Espírito Santo de Deus fala através de quem prega a sua palavra. Amém. E aonde a palavra é ouvida, a palavra é ensinada, ela deve ser praticada por mim e por você. Amém. Aleluia. Isso nos torna cristãos. Aleluia. Isso nos torna cristãos. Amém. E eu quero te perguntar mais uma vez: você é discípulo de quem? Pelas tuas atitudes, todos conhecem de quem você é discípulo. Amém. Pelas suas atitudes. 5 minutos bastam para mim conversar com você, para mim saber o nível de evangelho que você vive, para não falar mais. 5 minutos. Eu e você, meus irmãos, fomos chamados a voarmos a lugares muito mais altos do que estamos. Amém. A lugares muito mais altos, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus que está ali de braços cruzados esperando. Nós servimos a um Deus que anseia, através do seu Espírito Santo, intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, pela minha e pela sua vida todos os dias, para que nós possamos cumprir e fazer a vontade dEle na nossa vida acontecer.
salmista no Salmo 24 ele fala assim: ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude e o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Qual o discípulo que subirá à presença do Senhor? Qual é o discípulo que subirá à presença do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E puro de coração. O discípulo ele é chamado para ser puro. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte a ele: como está o seu coração? Ele está puro? Será que ele escutou? Como vai o seu coração? Ele está limpo? Ele está puro? Porque se ele não estiver limpo, se ele não estiver puro, é impossível estar na presença do Senhor. Mas o sangue de Cristo, ele faz com que o discípulo se torne limpo. O arrependimento no coração com sinceridade, ele torna os olhos do nosso Senhor outra vez novamente para nós. Amém. E nessa noite eu vejo os olhos do Espírito, eu vejo o Espírito intercedendo junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis, colocando os olhos sobre mim e sobre você. Dizendo: arrepende-te, pois é chegado o reino dos céus. Arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. Arrepende-te, porque é chegado o reino de Deus. O meu papel, meus irmãos, o meu papel como pastor é te ensinar o caminho para a eternidade e tirar o inferno todos os dias de dentro do seu coração. Esse é o meu papel. Esse é o papel do irmão que está do seu lado também, para que ele, vendo o mesmo sentimento que houve, que há em Cristo Jesus no seu coração, que ele se contagie, vendo que você verdadeiramente é um discípulo dele, um discípulo do Senhor. Porque nós vivemos a vida toda. Deus deu a uns 50, a uns 60, a uns 70, a uns 10, 20, 30 anos de vida, para que nós tenhamos todos os dias o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não é um dia, não é uma semana, não é um ano, são todos os dias. Se você vê um muçulmano, mesmo não conhecendo um Deus verdadeiro, como eu e você conhecemos, ele vive como se ele conhecesse. Mas eu e você conhecemos, mas vivemos como se não conhecêssemos. Aleluia! Esses dias teve um irmão que falou para mim que estava trabalhando com um homem, não vou falar o nome aqui, por questão de ética, porque eu não pedi para ele. E aquele homem era muçulmano e 3 vezes ao dia eles pararam o trabalho na van, para que aquele homem fosse lá atrás e orasse, e rezasse. E quando eu e você somos chamados a orar um dia na semana no relógio de oração, nós não temos a capacidade de orar ao Senhor. Que dirá orar todos os dias 3 vezes ao dia? Que dirá 3 vezes ao dia?
Que discípulo nós temos sido de Cristo? Amém. Que nível de maturidade nós temos no Senhor? Em que a oração é o meu e o seu canal de comunicação com Ele. Qual discípulo que não ora sendo discípulo? Qual o discípulo que não jejua sendo discípulo? Qual é o discípulo que não conhece as Escrituras e se deixa levar por fábulas? Se eu e você conhecêssemos verdadeiramente a palavra do Senhor, nós estaríamos todos os dias na casa do Senhor. Amém. Todos os dias na presença de Deus. Mas o Senhor anseia em ter verdadeiros discípulos. Esta era a preocupação central do apóstolo Paulo para todas as igrejas em que Deus usou ele para implantar. Que eles chegassem à estatura do varão perfeito. Que eles chegassem a um grau de maturidade em Deus, um grau de maturidade em oração, um grau de maturidade na palavra, de conhecimento da palavra. Oséias capítulo 4, versículo 6. O profeta Oséias, ele denunciou que o povo não conhecia, que o povo perecia por não conhecer a Deus. Amém. Nunca houve um tempo de fábulas como nos dias de hoje em que temos vivido. Verdade, Senhor. Nunca houve um tempo de fábulas como este tempo em que nós temos vivido. Pessoas querendo audiência no YouTube começam a falar da palavra do Senhor sem ter propriedade para falar da palavra. Começam a ensinar a palavra, mas não ensinam como ela tem que ser ensinada. E sabe o que é pior? Tem povo de Deus que come tantas besteiras que essas pessoas falam, que acham que são verdades. É verdade, Senhor. Conheça a vida da pessoa. Conhece quem está te falando. Conhece se verdadeiramente ele ou ela são discípulos de Cristo. Para que você possa dar crédito ao que aquela pessoa está te ensinando. Porque senão você vai aprender um evangelho que não condiz com a verdade. Sabe por quê? Porque o povo de Deus está tão afastado dos caminhos do Senhor. Porque ele aprendeu a estar dentro de uma igreja que só prega a prosperidade. É verdade, Senhor. Que só prega que tudo vai bem, tudo tem que ir bem ao servo de Deus. É verdade, Jesus. Fala. Que prega que se você está acontecendo algo de errado com você, ou você está em pecado, ou você não está vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Mas o que a palavra diz a respeito disso? Os apóstolos e discípulos, eles tinham alegria todos os dias em serem entregues para a morte, todos os dias. Todos os dias eles se alegravam porque parecia que seria o último dia. Se você for analisar a vida de cada um deles, um foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achou digno de ser crucificado como o Rei Jesus foi, como o Senhor Jesus foi. Glória a Deus. Imagina eu e você se tivéssemos uma morte crucificada nos dias de hoje. O que passaria no meu e no seu coração? Que vergonha, Senhor, como servo de Deus, eu passando sobre isso, Senhor. Que vergonha para a minha vida eu ser crucificado nos dias de hoje. E se você morresse assim, crucificado? E se o Senhor te escolher para morrer crucificado por Ele? Qual seria o sentimento no seu coração? Não, Deus, tudo menos isso, eu não. Eu sou servo de Deus, eu não posso. O que é que a palavra diz? Como os apóstolos e discípulos, a maioria deles foram mortos. E se você morresse apedrejado, como foi Estevão? Se te colocassem lá na rua hoje e te apedrejassem,
Que inversão de valores, meus irmãos, nós vivemos nos dias de hoje. Verdade, Senhor. Mas sabe por que isso toma conta do meio do seu coração muitas vezes? Porque é exatamente o que o profeta Esdras falou. Que o povo perece por não conhecer ao Senhor e a sua palavra. Você se deixa levar por ventos, por fábulas, porque você não conhece verdadeiramente ao Senhor. Fala, Espírito Santo. Porque se nós conhecemos verdadeiramente ao Senhor, nós estaríamos ali, 24 horas aos pés dele. Amém. Aleluia. Aos pés do Senhor. Amém, Senhor. Nós amamos aquele versículo porque Deus amou o mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós amamos ver esse versículo, nós amamos dizer, na verdade. Mas quando nós vamos em 1 João capítulo 3, versículo 16, também põe para nós, irmão Dema, por favor. 1 João capítulo 3, versículo 16, o discípulo, ele é chamado também para isso. E a palavra diz assim: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida por quem? Pelos irmãos. Por quem, amados? Pelos irmãos. Pelos nossos irmãos. Você foi chamado para dar a sua vida pelos seus irmãos. Mas eu não posso nem estender a mão para o meu irmão, Aleluia. que dirá dar a vida por ele. Fala, Espírito Santo. Nós vivemos dias em que nós não estendemos nem a mão. Nós vivemos dias em que a nossa boca tem comichão para falar dos nossos irmãos. Verdade, Senhor. A nossa boca tem comichão para julgar. A nossa boca tem comichão para falar. Mas eu e você, como discípulos dele, nós fomos chamados para dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Aleluia. Porque se você não der a sua vida pelo seu irmão, que cristianismo é esse que eu vivo? Amém. Que cristianismo é esse que você vive? Pergunte novamente para o irmão que está do seu lado: de quem você é discípulo mesmo? Diga assim para ele: as suas atitudes me dizem de quem você é discípulo. 5 minutos com você e eu já te digo de quem você é discípulo. 5 minutos com você e eu já te digo o grau de maturidade que você tem no Senhor. Amém. Agora, e esses 5 minutos entre você e uma pessoa do mundo? Fala, Espírito Santo. Aquela pessoa do mundo, ela identifica você como um discípulo de Cristo? Fala, Senhor. Aquela pessoa do mundo, ela te identifica como uma pessoa sendo discípulo de Cristo? Aleluia. Amém. Fala. Maturidade espiritual é o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Aleluia. Certa vez Jesus chegou para os apóstolos e discípulos e perguntou: quem vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Imagine se você fizesse essa pergunta para as pessoas que estão ao seu redor. Quem as pessoas dizem que você é?
Será que as pessoas iam te dizer, ele é o mentiroso, ele é o enganador, ela é a faladeira, ela é aquela que distorce a verdade, ele é aquele que rouba, ele é aquele que furta, ele é aquele que mata o seu irmão pelas suas palavras? Quem as pessoas ao nosso redor dizem que nós somos? Mas não pergunte isso para que você não se arrependa. Glória a Deus. Mas se você for macho, se você for homem de Deus, se você for uma mulher de Deus, quer testar o seu nível de discípulo de Cristo? Quer testar o seu nível de cristianismo, de maturidade no Senhor? Aleluia. Eu preciso passar todos os dias muito por cima ainda da minha carne. A melhor pessoa para dizer quem eu sou está sentada aqui, ó. A melhor pessoa para dizer quem você é está sentada aí do seu lado, muitas vezes. E se você tiver maturidade, ele ou ela pode te ajudar a te aperfeiçoar como discípulo de Cristo. Eu peço para minha esposa, amor, como que foi o culto hoje? Eu pergunto sempre para ela. E ela me dá uns feedbacks. Pensa que me dói muito às vezes, viu? Pensa que me dói muito às vezes, viu, meus irmãos? Muito, mas muito. Mas muito, porque eu tenho uma esposa muito abençoada, que ela é como, a palavra dela é como um machado, que ela vai na raiz. Mas eu glorifico a Deus, porque assim eu tenho sido aperfeiçoado todos os dias, através da vida dela. Glória a Deus. E se você não ouve aqueles que estão ao seu redor, que querem te ensinar a ser verdadeiramente um discípulo de Cristo, como ouviremos ao Senhor que não estamos vendo? É verdade, sim. E aí, tem coragem de perguntar quem você é? Difícil, né? Mas quando nós temos maturidade, quando nós tivermos essa maturidade para perguntar, nós precisamos ter a maturidade também para ouvir o que não queremos ouvir. Eu ainda estou aprendendo a ouvir o que eu não quero ouvir. Falar a verdade para vocês. Porque todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós somos ensinados. Aleluia. Salomão, ele foi muito certeiro quando ele escreveu que o ferro se afia com ferro em Provérbios. E o homem se afia com quem? Um homem. A igreja, irmãos, é lugar de sermos afiados. Aquele irmão que está do seu lado, que você muitas vezes lembra daquele versículo: suportai-vos uns aos outros em amor. Aquele versículo que você lembra quando você vê aquele irmão chegando e diz assim: suportai-vos ao Senhor uns aos outros em amor. É Ele mesmo que Deus está usando ele para ti afiar. É ela que o Senhor está usando para te afiar. É Ele que Deus está usando para te fazer um verdadeiro discípulo dele. É ela que Deus está usando para fazer você um verdadeiro discípulo dele. Se não, meus irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós vivemos nos dias de hoje? E para encerrar, Romanos capítulo 12, versículo 1.
pois, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo aos cristãos de Roma, dizendo assim: pelo amor de Deus, eu rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia, pelo amor de Deus, meus irmãos, meus filhinhos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando eu não me submeto à autoridade de Cristo, quando eu não me submeto à palavra do Senhor, como que eu vou me apresentar todos os dias como sacrifício vivo, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício por mim e por você? Aleluia. Todos os dias existem cristãos no mundo inteiro sendo queimados vivos por amor, por defender o Evangelho de Cristo. Todos os dias tem irmãos meus e seus sendo decapitados com foices por amor a Cristo. Todos os dias tem homens e mulheres morrendo por amor a este Evangelho, a este Cristo. Aleluia. Todos os dias. E eu não posso me apresentar como um sacrifício vivo, independente do que eu esteja vivendo, Senhor. Eu me coloco em Tua presença como sacrifício, ó Deus. Cumpre em mim, Senhor, a Tua vontade. Mas o que é um sacrifício vivo? O que é um sacrifício? Sacrifício no Antigo Testamento era representado através de um animal que era morto e o seu sangue aspergido no altar para a remissão dos pecados do povo. E a palavra diz que eu e você devemos ser sacrifícios vivos com as nossas atitudes, com a nossa vida no altar do Senhor, para que possamos apresentar o nosso culto racional ao Senhor. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o culto não é para você. Os louvores não são para você gostar ou não. Os louvores são para Ele. A adoração é somente para Ele. E a palavra que é pregada aqui neste altar é para mim e é para você. É para fazer a vontade dEle se cumprir na minha e na sua vida. Quando você vem à igreja, meus irmãos, nós somos apresentados como sacrifício vivo, também apresentando o nosso culto racional a Deus. Dizendo: Senhor, independente do que eu tenho vivido, independente de alegrias, de tristezas, dores ou frustrações, eis-me aqui, Senhor, em Tua presença, todos os dias da minha vida. Mas eu não posso ter uma dor de dente que eu já me afasto da presença de Deus. Eu não posso ter um irmão que faça assim, ó, na minha vida, e eu já saio da presença de Deus. Que dirá se eu tiver um irmão que bata assim no meu rosto? Eu já saio da presença de Deus. Sabe por que eu saio da presença de Deus? Porque eu não conheço a palavra que me diz: dá outra cara também, dá outro lado também. Aplaudam ao Senhor, porque é para Ele. Dá para existir um povo tão sensível como o povo de Deus, tão sensível como o povo de Deus, que não deveria ser sensível, não deveria ser sensível, porque aquele que conhece ao seu Senhor, aquele que tem a sua vida edificada na rocha. Sabe o que é ter a vida edificada na rocha? Aquele que tem as suas raízes profundas no Senhor.
Aquele que tem a sua vida enraizada no Senhor. A palavra diz que pode vir os ventos, as tempestades, e dar contra aquela vida, contra aquela casa. E aquela casa vai permanecer de pé. De pé. De pé. Se você conhece verdadeiramente ao Senhor, se você verdadeiramente é um discípulo de Cristo, nada te tira da presença dEle. Nada te tira da presença dEle. E o que eu tenho mais visto, meus irmãos, são irmãos tirando irmãos da presença de Deus. Mas sabe por que os irmãos estão saindo da presença de Deus? Porque jamais estiveram lá. Porque jamais estiveram na presença de Cristo. Porque se ele estiver na presença de Cristo, a sua vida está edificada em Cristo. E ele não sai da presença do Senhor jamais. 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 Que possamos aprender todos os dias a sermos verdadeiros discípulos de Cristo, sem temer o homem, sem temer a mulher, sem temer nada, sem temer as dificuldades, tribulações, foices, fogos, tempestades. Que possamos ser cristãos que tem a sua vida edificada no Senhor. Que quanto maior é a fundação, quanto maior é a sua profundidade em Cristo, o seu conhecimento nele, a sua raiz nele, tudo dele, mais alto ele vai te levar. Sabe por que a igreja voa baixinho e já cai? Sabe por que muitas vezes Deus começa a te abençoar e de repente você cai de novo? Porque a sua vida não estava edificada na rocha. Na rocha. Porque quanto mais fundo você estiver no Senhor, quando eu digo fundo, é edificado no Senhor. Quando nós pensamos em edificação, nós pensamos em um prédio muito alto. Mas para fazer um prédio muito alto, maior ainda tem que ser a sua fundação. Só que a fundação ninguém vê. Todo mundo vê o prédio de pé, mas a fundação, evangelista Mauro, ninguém vê. Sabe quais são as fundações de um prédio? Sabe quais são as fundações de um discípulo? É a oração, é o jejum, é a vida transformada todos os dias. É o discípulo que ele lê na palavra: eu não posso mentir mais, Senhor, eu não vou mentir. Eu não posso roubar mais, Senhor, eu não vou roubar mais. Senhor, eu não posso adulterar, eu não vou adulterar mais. É tudo aquilo que eu descobri que eu não posso fazer mais, eu deixo de fazer. Porque eu me torno um discípulo daquilo que eu conheço. E se verdadeiramente eu sou um discípulo de Cristo, subentende-se que eu conheço aquele que eu estou servindo. Subentende-se que nós conhecemos a quem nós servimos. Subentende-se. Coríntios, para finalizar, capítulo 11, versículo 1. Só este versículo aqui. Gostaria que toda a igreja lesse, por favor. Sede. Vamos ler novamente. Preciso falar algo mais? O discípulo, ele é imitador do seu mestre. O discípulo,
seu mestre só faz assim para ele, ó. E ele já sabe o que o seu mestre quer dizer. O discípulo, ele só lê uma palavrinha. Ele, uau, Senhor, obrigado pela revelação. O discípulo, ele não precisa ler uma história inteira para saber o que o seu mestre quer dizer. O discípulo, ele faz assim, ó. Eu estou sentindo o cheiro do Espírito Santo de Deus. O discípulo, ele vê o rosto de uma pessoa, ele vê a face de uma pessoa e já reconhece, porque o Espírito testifica aquele que é de Deus e aquele que não é. O discípulo, ele conhece aquele que é discípulo pelo seu olhar somente. Somente pelo seu olhar. É forte demais, meus irmãos. Eu falo isso diante de Deus para vocês. Eu gostaria de bater uma foto. Os meus olhos olhando os seus olhos. Mas nós não vamos fazer isso, é claro. E eu posso te dizer quem você é. Porque o Espírito testifica. Ele testifica. Se eu olhar nos seus olhos, eu sei quem você é. Por isso que eu gosto de pregar olhando nos seus olhos. Porque o Espírito testifica todas as coisas. Em 2003, eu creio que eu já devo ter contado essa história aqui. 2002, lá nos Estados Unidos. Eu trabalhava de caminhão naquela época ainda. E eu fui para um trabalho novo, só de americanos. E nós carregávamos, era uma empresa que perfurava para fazer tubulação na época, tubulação para passar subterrâneo de gás e petróleo. E nós estávamos no meio do mato, assim, numa fazenda, perfurando. E eu esperava ali 3, 4 horas, 5 horas, muitas vezes para carregar aquela lama que saía da perfuração. E aí depois de carregar o caminhão, nós íamos para a planta, para um outro lugar, umas 50 milhas de distância, descarregar aquela lama. E certa vez, logo no primeiro dia, quando eu fui para aquele trabalho, quando eu fui descarregar o caminhão, era um lugar, uma planta que você entrava nela, você ia umas 5 milhas andando no meio do mato, até chegar lá no fundo, onde só naquele lugar poderia descarregar o material que eu ia descarregar. E quando eu cheguei lá no fundo, eu via uns 400 metros assim de distância de mim um caminhão, e de repente desceu um homem naquele caminhão e ele ia abrir a porta de trás do caminhão para começar a descarregar. E eu parei o caminhão mais ou menos uns 100 metros dele, fui abrir a minha tampa também de trás para descarregar. E de repente, a hora que eu olho nos olhos daquele homem, o meu espírito já testificou com o espírito dele, somente de olhar nos olhos daquele homem. E pasmem, ele era brasileiro e um tremendo servo de Deus. Glória a Deus. E ali nós começamos, foi logo na minha conversão, pouco tempo depois, aonde eu tive o prazer de ficar 2 anos naquele trabalho. E todos os dias ele começou a ir para o mesmo trabalho que eu. E nós sentávamos, eu, César, que era o nome dele, e o Nil, um outro. E o César ensinava a palavra do Senhor todos os dias, durante 5 horas, para mim e para o Nil. Foi um tempo muito abençoado. Então, quando você olha nos olhos de alguém, o Espírito já testifica quem é aquela pessoa. O Espírito já testifica se ele é discípulo, se ele é servo e de quem ele é. Mas, pastor, como que eu não consigo discernir isso? Peça ao Senhor. Amém. Meus irmãos, o Senhor está ansiando em derramar um tempo sobrenatural no nosso meio. Um tempo onde nós precisamos ser crentes maduros espiritualmente falando. Onde a nossa maturidade em Cristo precisa ser natural, para que Ele possa derramar o que Ele precisa derramar em nosso meio. Vamos colocar de pé.
Se você ainda não está no grupo de homens, fale com o irmão William para que você possa estar atualizado das informações do grupo de homens, amém? Teremos milhares e milhares de eventos, lembrei do pastor amigo meu agora. Teremos milhares de eventos no grupo dos homens, para que você possa estar atualizado do que está acontecendo. Que você esteja lá no grupo dos homens também, amém? Glória a Deus, coloque as suas mãos assim em posição de receber. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida, o casamento, os filhos, a família de cada um aqui representado, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez eu te digo que se existe alguma necessidade em nosso meio, eu profetizo em nome do Senhor Jesus o suprimento, Senhor, da falta de trabalho, abrindo, Senhor, portas através, Senhor, da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, que se abram portas em nosso meio, Senhor, e que se fechem portas também, Papai, em nome do Senhor Jesus. Fecha, Senhor, aquela porta que não for da Tua vontade, e abre, Senhor, a porta que for da Tua vontade para a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo, ó Deus, cura, eu profetizo saúde, eu profetizo vida e vida em abundância, mas principalmente, Senhor, eu profetizo salvação, eu profetizo um tempo de amadurecimento espiritual na vida de cada um de nós, eu profetizo um tempo sobrenatural na vida dos filhos para com o Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e te agradecemos, Senhor meu Deus, por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, ide em paz, ide em paz, e que o Senhor vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Se Deus é por nós,